Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas 150, Rua Afonso Novaes Pinto 67, Rua Doutor Rubens Bittencourt 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Paracatu é o primeiro município a ganhar na Justiça o direito de receber ICMS atrasado do governo de Minas. Inscrições para o Festival de Música de Paracatu ainda podem ser feitas. 5 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Paracatu. Na primeira reportagem da série Maio de 68, você verá como surgiram os movimentos que mudaram a história do mundo. Na Corrida do Milho, o Coelhão Pé de Vento faz homenagem ao jornalista Renato Lopes. E ainda, veja os gols dos times de Minas na 4ª rodada do Brasileirão. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre a edição de hoje com um comunicado importante. Os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até essa quarta-feira, dia 9, para participar das eleições deste ano. O primeiro turno ocorre daqui 5 meses, no dia 7 de outubro. Se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno deve ocorrer em 28 de outubro.
O eleitor que completa 18 anos até o dia 7 de outubro, dia do primeiro turno, também precisa emitir o título eleitoral até o dia 9 de maio. Esse também é o prazo para quem mudou de endereço e deseja transferir o título eleitoral. O procedimento exige a apresentação do comprovante de residência e de um documento oficial com foto, em uma unidade do cartório eleitoral. Para transferir o título, o eleitor deve residir há pelo menos 3 meses no novo município. Ainda é necessário, no mínimo, 1 ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título. Neste ano, a biometria será obrigatória em cerca de 2.800 cidades de todos os estados. Nesses municípios, os eleitores que não fizerem o cadastramento biométrico devem ter o título de eleitor cancelado. Em Paracatu, o cadastramento biométrico está acontecendo no cartório eleitoral, porém, ainda não será obrigatório para as eleições deste ano. E olha só, pesquisas comprovam que quanto mais cedo as crianças aprenderem noções de educação financeira, maiores são as chances de adotarem hábitos saudáveis de consumo quando adultos. Uma escola de Belém do Pará já segue essas orientações e colhe bons frutos. Parece uma aula comum sobre fábulas em uma turma de 2º ano do ensino fundamental. Mas o que os pequenos aprendem com as historinhas aqui vai muito além da conhecida moral da história. Na aula de hoje, os alunos aprenderam com fábulas bastante conhecidas do universo infantil, valores éticos, atitudes empreendedoras e a importância de poupar recursos para realizar sonhos no futuro. É que nessa escola, que fica no bairro da Marambaia, em Belém, os estudantes têm desde cedo uma disciplina específica para aprender noções de educação financeira. A ideia surgiu há 5 anos e, desde então, todas as turmas do 2º ao 9º ano assistem às aulas com a professora de ética e empreendedorismo. A gente trabalha a ideia de consumismo, a ideia de desconto, a ideia de o que é mais barato, o que não é, cesta básica, e também a gente trabalha com a confecção de cofrinhos, né, que é a questão da poupança. A gente já observa alguns alunos já fazendo algumas coisinhas, economizando. Eu já escutei alguns pais dizerem assim, olha, guardou uma quantidade de dinheiro no cofrinho, no final do ano foi comprar aquilo que sonhava. E até os alunos bem mais novos já sabem da importância de economizar. O Otávio diz que já tem um cofrinho e quer ajudar na organização do aniversário dele desse ano com o dinheiro que tem lá. Comprar um negócio para festa, bolo, salgadinho, refrigerante. Vai fazer uma festa de aniversário completa? Aham. E as crianças menores de 12 anos podem ser proibidas de acessar as redes sociais aqui em Minas Gerais. É o que pretende determinar um projeto de lei que começa a tramitar nesta semana na Assembleia Legislativa de Minas. De autoria do deputado Carlos Henrique, do PRB, a proposta estipula a idade mínima para o acesso às redes sociais no âmbito do Estado. Fica proibido pessoa menor de 12 anos utilizar redes sociais no âmbito do Estado de Minas Gerais, diz o texto. Se aprovada a lei, fica estabelecido que a simples conta com a autoria de menores a qualquer rede para fins sociais acarretará punição aos pais ou responsáveis. O texto, porém, não traz qual seria a punição e nem informa como seria fiscalizado o cumprimento da regra. Na justificativa, o deputado Carlos Henrique afirma que as redes sociais, além de aumentar a comunicação, acarretam mais crimes, como violação sexual mediante fraude. As crianças estão presentes nesse meio sem nenhum tipo de supervisão. É inegável que o meio eletrônico gerou melhorias para a sociedade, mas também aumentou o risco de crimes cibernéticos, justificou o parlamentar. Segundo o autor da proposta, que cita o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a proibição é necessária pelo fato de as crianças serem duplamente vulneráveis e receptivas a qualquer tipo de ação. Não há como prever todos os crimes praticados no âmbito da internet, mas há maneiras de prevenir como evitar o contato desses jovens às redes sociais, registrou o deputado. Antes de ser votada em plenário, a proposta vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho da Assembleia Legislativa de Minas.
E a produção de veículos no Brasil subiu 40% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou nesta segunda-feira a Associação das Montadoras, Anfavea. Foram 266.111 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus feitos em abril, enquanto no mesmo mês de 2017 foram 189.487 unidades. No acumulado de janeiro a abril, a indústria automotiva acelerou 20,7%, já chegando perto do primeiro milhão de unidades em 4 meses. Saíram das fábricas 965.865 unidades, contra 800 mil no mesmo período de 2017. O total ainda é levemente inferior à média dos últimos 10 anos, para os 4 primeiros meses, 975 mil. Nesse cenário, as exportações estão em alta. 1 em cada 4 veículos feitos no Brasil não ficou no país. Segundo a Anfavea, 253 mil unidades foram exportadas de janeiro a abril, o que representa uma alta de 7.000% sobre o resultado recorde do ano passado. Vamos agora falar de saúde. Você é daqueles que só se vacinam quando acontecem surtos de determinadas doenças? Então fique atento. Muitas vacinas precisam de reforço de tempo em tempo e os adultos também precisam deixar a caderneta de vacinação em dia. As vacinas de Luca, Eduardo e Cauã estão em dia. Cibele sempre se preocupou em imunizar os filhos e é rígida com a própria saúde. Agora, eles tomaram os 3 já da gripe. Eu vou tomar a minha agora segunda-feira, que vai ter a campanha agora na empresa. E a do HPV, o mais velho vai tomar a última dose agora. E o do meio vai tomar a primeira agora também. Quando ficou de fora de uma campanha de vacinação, se arrependeu. Quando eu estava na última gestação, fiquei com medo de tomar da gripe. Aí eu não tomei, me arrependi, porque eu peguei uma gripe muito forte, chegou até um princípio de pneumonia. Mas nem todo mundo tem esse cuidado. Tomei, acho que vacina quando eu era criança, não tomo mais. Bom, eu tomo mais a de febre amarela e gripe. Eu tomei durante o surto da H1N1 também. E da dengue, mas são só os grandes surtos, assim. Quando o assunto é vacina, as grandes preocupações das pessoas são gripe e febre amarela. Mas é bom lembrar que existem doenças que se manifestam somente na fase adulta e por isso é importante que o organismo esteja protegido. Essa médica sanitarista explica que algumas vacinas precisam de reforço a cada 10 anos e ficar exposto a alguns tipos de doença, principalmente depois dos 60 anos, pode ser um risco à saúde. As vacinas que precisam de reforço, uma muito importante, é a dupla adulto, né? Difteria e teto. As duas doenças são graves, então elas podem levar à morte, né? Especialmente pessoas mais velhas que têm outras doenças, então todas essas doenças são mais complicadas. Quem não está com a vacinação em dia deve se proteger. Se tiver uma caderneta que comprove que você já tem 3 doses em algum momento da sua vida, você vai tomar só os reforços de 10 em 10 anos. Se você não tiver como comprovar que você tomou as 3 doses, então você vai iniciar a vacinação, mesmo no idoso, por 3 doses. No próximo bloco, 5 pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em Paracatu. E ainda na primeira reportagem da série Maio de 68, você verá como surgiram os movimentos que mudaram a história do mundo. A gente volta já. Conselhos municipais. Administrar é direito de todos. Os conselhos municipais existem para dar voz e vez à comunidade. Você escolhe aquele ou aqueles de que gostaria de participar. As reuniões são abertas à participação da comunidade. Por exemplo, se você tem interesse em discutir assuntos ligados ao Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, leve suas ideias e ajude a elaborar as políticas locais voltadas a este público. Mas se o seu interesse é discutir e auxiliar na elaboração de políticas públicas para a defesa da mulher, então traga suas ideias e participe das reuniões do Conselho da Mulher. Ao todo, são 19 conselhos que compõem a administração municipal. Escolha o que seja do seu interesse e participe. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. O Paracatu Card, o cartão que você já conhece, agora com ainda mais vantagens. Controle seus gastos na ponta dos dedos. Descontos em vários estabelecimentos. Maior rede credenciada. E em breve, Paracatu Card pessoa física. Visite nosso site www.paracatucard.com.br. Paracatu Card, o cartão que vale mais do que dinheiro. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Seria o tempo o senhor da razão? Seja qual for a resposta, a verdade é que o tempo é o nosso bem mais valioso. Para tudo na vida existe um tempo. Cada fase é importante e não pode ser ignorada. A gente sempre acha que o amanhã será melhor que o agora, mas é no presente que você planta a semente do futuro. Procure semear mais gentilezas, mais sorrisos, mais solidariedade. Este nunca será um tempo perdido. Acredite, construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do seu Corpo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, Núcleo de Paracatu, deflagrou a denominada Operação Reload, que visa apurar a prática de tráfico ilícito de drogas na região. Após levantamento sobre o comércio de drogas em Paracatu, o GAECO chegou ao nome de sentenciados que estavam cumprindo pena no Centro de Reintegração Social, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, no regime semiaberto, realizando o trabalho externo e aproveitando tal circunstância para praticarem o tráfico de drogas ilícitas. O nome da operação Reload, que em tradução literal do inglês significa recarregar, se deu em razão de 2 homens terem sido presos, condenados e estarem em fase de execução de pena por delito de tráfico de drogas ocorrido em 2015. Os indivíduos, mesmo sabendo das consequências de uma condenação, resolveram voltar à prática da comercialização de entorpecentes na cidade. Durante a investigação, a operação chegou também ao nome de um advogado que teve apenas as iniciais divulgadas, KMB. Ele é advogado militante da cidade que tinha como seus principais colaboradores RPR e TMS para a comercialização e armazenamento das drogas. No gozo de suas saídas temporárias, os investigados chegaram a ir para outros estados a fim de efetivar a comercialização de drogas. O advogado articulava para que todos cumprissem suas saídas temporárias no mesmo período, para facilitar os trâmites da organização criminosa. Diante da situação, o GAECO realizou pedidos de interceptação telefônica e ação controlada contra os investigados, chegando ao nome de outros integrantes da organização. No dia 28 de abril, foi dado cumprimento a prisões em flagrantes de 2 acautelados, bem como de um outro integrante.
Em um dos endereços foi localizado aproximadamente 6 quilos de cocaína, pasta base, além da quantia de R$1.000 em poder de um dos sentenciados. O GAECO, com apoio de equipes da Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão em 6 endereços utilizados pela organização criminosa e também localizou 12 pedras de crack de aproximadamente 585 gramas, um tablete de maconha de 300 gramas e ácido bórico, além de armas e munições. Também foram presos e conduzidas outras 3 pessoas em situação de flagrante. O último preso foi exatamente o advogado, em virtude de ação controlada, que foi conduzido à delegacia de polícia para esclarecimentos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e escritório, onde foram apreendidos notebooks, telefones e documentos de interesse criminalístico, um veículo S10 e uma motocicleta Suzuki, oriunda do estado do Espírito Santo. E o Ministério Público salientou ainda que foram observadas todas as prerrogativas inerentes ao cargo de advogado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no escritório do advogado, que foi acompanhada pelo delegado de prerrogativas da subseção da OAB de Paracatu. E assinaram a nota a Maria Constância da Costa Alvim, Mariana Duarte Leão e Nilo Virgílio dos Guimarães, promotores de justiça. E há 50 anos, os jovens universitários de Paris davam início ao movimento de 68, que provocou mudanças em várias partes do mundo. A TV Minas Brasil, em parceria com a TV Cultura, começa hoje uma série de reportagens sobre esse fato histórico. E o primeiro capítulo você verá como tudo começou. We cannot be satisfied. Maio de 1968, um mundo mergulhado na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na França, pouco mais de 20 anos após a ocupação nazista, as ruas de Paris voltaram a ser tomadas. Desta vez por estudantes e trabalhadores. O movimento, que entrou para a história como Maio de 68, foi influenciado por vários fatores externos. O som dos garotos de Liverpool, os ecos do Vietnã, os ventos do socialismo, o desejo de liberdade e o assassinato de Martin Luther King, que lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, alimentaram a fogueira da rebelião. Naquele momento, os jovens de quase todos os países, do Brasil, passando pelos Estados Unidos, França, Japão, ouviam as mesmas músicas, deixavam o pensamento, o cabelo e as ideias crescerem, né? Cantavam, né, os mesmos, falavam as mesmas coisas, quer dizer, tinham os mesmos anseios, né? Isso realmente, na história, acho que até hoje não explica, né? Essa sincronia que aconteceu naquele momento. Imagina, sem internet, sem globalização. O estopim do movimento foi o fechamento da Universidade de Paris, em Nanterre, no dia 2 de maio. Foi uma resposta da direção aos protestos de alunos contra a proibição de dividirem a residência estudantil. Et à l'époque, il n'y avait pas de mixité. Na época não havia mistura, existia uma residência estudantil para os homens e uma outra para as mulheres, e a maioridade era aos 21 anos e não aos 18. Então a primeira contestação vem de lá e da possibilidade de receber em seu quarto mulheres e homens. O tema do desejo também foi muito recorrente, né? Essa ideia de que Maio de 68 representava, já que estava muito associado inclusive à revolução sexual, a possibilidade dos meninos dormirem com as meninas na universidade, a ideia do sexo livre, que também era uma demanda do movimento hippie americano. Em 68, Jaqueline era uma estudante de matemática em Marselha, no sul da França. Hoje aposentada, ela lembra o que o movimento representou para sua geração. Tudo isso me abriu horizontes incríveis, não só políticos, mas também pessoais, porque era uma sociedade fechada e nós, enfim, tínhamos a liberdade de pensar, de agir, de ser mulher. Liberdade que mudou a vida da Jaqueline para sempre. Foi uma descoberta extraordinária. O ato fundador da minha vida foi em maio de 68. E desde então eu nunca parei de militar, porque acreditava que a sociedade estava numa catástrofe e deveria mudar. Isso eu sabia, mas descobri que podíamos fazer isso juntos. De Paris, a repórter Carla Destro conta como o movimento cresceu.
A mobilização ganhou o apoio de vários colegas da Universidade de Sorbonne. Esse bairro, que é o Quartier Latin, em português bairro latino, virou palco de vários confrontos entre policiais e estudantes. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Quartier Latin, bairro latino de Paris, virou palco de confrontos entre estudantes e policiais. Jaqueline participou de manifestações em Marselha e Paris. Foi o que era chamado na época de porta-coque. Eu carregava coquetéis Molotov. Eu tinha uma espécie de bolsa com 3 ou 4 garrafas. Eu não tinha me dado conta do quanto isso era perigoso. Logo, os protestos ganharam a adesão dos trabalhadores, que queriam melhores salários e condições de trabalho. Estamos no momento em que entrávamos na sociedade do consumo na Europa, e esse proletariado está excluído. Esta é a condição que vai ser um dos elementos determinantes, um dos pontos essenciais de maio de 68. Barricadas foram montadas nas ruas de Paris. Uma ofensiva policial na noite de 10 de maio deixou mais de 1.000 feridos. Os sindicatos convocaram greve geral para os dias 13 e 17. 9 milhões de pessoas cruzaram os braços, paralisando o país. No fim do mês, o presidente, general Charles de Gaulle, dissolveu a Assembleia, convocou eleições e prometeu reajustes salariais. Um ano depois, renunciou. Essa questão da crítica, que é uma essência de 68, que eu acho que é um grande legado. Agora, a construção de uma alternativa à sociedade, isso evidentemente é fora. Hoje está fora do catálogo das alternativas, né? Porque ninguém mais fala em sociedade socialista, em castrismo, em maoísmo, né? Ou num socialismo de face humana, entre aspas, como o do Dubček no caso da Checoslováquia. Isso acabou. Não são as pequenas histórias que me marcaram, mas o sentimento de que a partir dessa época nós começamos a respirar o que a gente não fazia antes. Era uma sociedade que havia acabado de sair da guerra de 45, bem quadrada. Enfim, tudo mudou, pelo menos para a juventude, o que foi uma felicidade. E a seguir, Paracatu é o primeiro município a ganhar na Justiça direito de receber ICMS atrasado do governo de Minas. E ainda, inscrições para o Festival de Música de Paracatu ainda podem ser feitas. A gente volta já. Conselhos Municipais. Administrar é direito de todos. Ao participar dos 19 conselhos municipais existentes em Paracatu, você ajudará na elaboração de políticas públicas e participará da fiscalização das ações da administração municipal. Participando do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, eu ajudo na saúde de muitos paracatuenses. Fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Sustentável foi uma forma eficiente que encontrei de exercer a minha cidadania e contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Paracatu. Por meio do Conselho da Mulher, eu participo da melhoria da vida de muitas outras mulheres e também da minha cidade. Muitos outros conselhos existem e compõem a administração municipal. Participe, faça a sua parte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa.
sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Lilás Modas, o melhor da moda feminina e masculina. Rua Benedito Labussiere, 306 Centro, 3672-1378. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, no Shopping Paracatu, 3671-2710. A nova Agromac conta com amplo estoque em New Holland, Case, GTS e MacDon, e um atendimento qualificado para melhor atendê-lo. Rua Urânio 98, Amoreiras 2. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Paracatu foi a primeira cidade mineira a conseguir na Justiça o direito de receber dívidas que o governo do estado tem com a cidade. Mais de 160 municípios moveram ações judiciais com apoio técnico e jurídico da Associação Mineira dos Municípios contra o governo do estado para receber os repasses atrasados, com multas e correções monetárias do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O primeiro município com decisão favorável em primeira instância foi Paracatu. Na sentença, o juiz de direito Fernando Lino dos Reis, da comarca do município, salientou, abre aspas, julgo procedente o pedido com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Minas Gerais a regularizar o pagamento dos repasses de ICMS devido ao município de Paracatu, bem como a proceder com os pagamentos dos repasses vincendos, conforme os prazos previstos no artigo 5º da Lei Complementar Estadual 63/1990, relatou o juiz. Sobre os repasses atrasados, ele afirmou, abre aspas, deverão incidir desde a data do vencimento até o efetivo pagamento a atualização monetária pelo INPC e acrescido de mora nos termos do artigo 1º da Lei 9.494 de 97. Na decisão, o juiz reconheceu o direito do município e a dívida do Estado, sendo que o valor a ser repassado será apurado na fase de liquidação da sentença. Além disso, a sentença de Paracatu determinou a garantia de não haver mais atrasos em transferências futuras. O valor estimado somente dos juros e correções dos atrasos decorrentes desde setembro de 2017 é de mais de 200 milhões de reais que Paracatu tem a receber do governo do estado.
No dia 2 de fevereiro de 2018, a Associação Mineira dos Municípios reuniu mais de 400 prefeitos na cidade administrativa, quando foi dado 45 dias para o governo do estado de Minas Gerais quitar os débitos com os municípios mineiros. No dia 19 de março, foi a data estipulada pelos prefeitos para a quitação da dívida e o estado prometeu solucionar a questão em 90 dias. O prazo venceu em 2 de maio e, mais uma vez, nada foi oficializado. A dívida com repasses de ICMS e IPVA passa 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bem, sobre esse assunto em questão, na edição de amanhã do Minas Brasil Notícias, você irá acompanhar uma entrevista com o prefeito Olavo Condé, que irá falar como esse recurso poderá ser aplicado em nosso município. E atenção, continuam abertas as inscrições das músicas que participarão do Festival de Música deste ano em Paracatu. Dentro do Festival Cultural, a gente tem várias ações, vários ramos, né? Um deles é a música, que a gente participa como Festival Nacional de Música. Já está abertas as inscrições no site festivaisdobrasil.net/Paracatu. As premiações estão muito boas. Realmente, assim, eu acho que vai ser de encher os olhos dos músicos aí. Tem participação dos músicos do Brasil inteiro, todo ano. E está cada vez melhor. Estamos muito entusiasmados para trazer uma boa programação para esse ano. Eu acho que vai superar a expectativa aí do paracatuense e do turista, né? Esse ano a gente incrementou, a premiação é por volta de R$15 mil. E o ano passado foram selecionadas 15 músicas, esse ano serão 18 músicas. E o festival está aí crescendo. As inscrições, lembrando que as inscrições já estão abertas no site e vão até dia 15 de maio. Então, não perca a oportunidade. Todo mundo que se interessa nessa área, tem uma música interessante, queira participar, ou de Paracatu, ou de qualquer lugar do Brasil, nos escreva no site, que eu acho que vale a pena, que o nosso festival está bem interessante. Para relembrar, então, para o pessoal que tem esse interesse, qual que é o site que eles devem estar acessando? É www.festivaisdobrasil.net/Paracatu. E para quem quiser também maiores informações, tanto para a música quanto para a gastronomia, entre em contato com a ADESP, é 038-3671-6888. E a seguir, na Corrida do Milho, Coelhão Pé de Vento faz homenagem ao jornalista Renato Lopes. E ainda veja os gols dos times de Minas na 4ª rodada do Brasileirão. A gente volta já. Seria o tempo o senhor da razão? Seja qual for a resposta, a verdade é que o tempo é o nosso bem mais valioso. Para tudo na vida existe um tempo. Cada fase é importante e não pode ser ignorada. A gente sempre acha que o amanhã será melhor que o agora. Mas é no presente que você planta a semente do futuro. Procure semear mais gentilezas, mais sorrisos, mais solidariedade. Este nunca será um tempo perdido. Acredite, construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindspar. No dia
1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindispar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente. Vamos lá? A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115. Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR 040 275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Comunicado da Justiça Eleitoral. Dia 9 de maio é o último dia para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor para as eleições de 2018. Evite filas. Procure o cartório eleitoral com antecedência e leve com você documento de identidade original com foto, comprovante de endereço, comprovante de quitação do serviço militar para os homens maiores de 18 anos que forem fazer o título pela primeira vez. A Justiça Eleitoral informa ainda aos eleitores que o cadastramento biométrico continuará a ser realizado no mês de novembro. Nestas eleições, o eleitor que não fez a biometria votará normalmente. E agora o esporte. Aconteceu nesse fim de semana a 10ª edição da Corrida do Milho, que tem como objetivo fomentar o esporte aqui na cidade e também em outras regiões. Entre os competidores, destaque para o representante de Paracatu, o Elião Pé de Vento. Ele que correu em homenagem ao jornalista Renato Lopes e levou no peito a palavra luto. Graças a Deus, né? Eu peço a Deus as coisas que eu vou fazer e ele me escutou, fiz uma oração simples, porque veio na minha cabeça logo que eu tinha que fazer uma homenagem a Renato. Então a única coisa que eu podia fazer, né? Porque ele que me levantou meu astral, ele que fez tudo para mim, você entendeu? Não desfazendo dos outros, que tem pessoas que me ajudam aí também, quando eu vou viajar, esses tem. Mas essa homenagem que eu não podia deixar de passar batido, porque ele foi um camarada que foi amigo, foi irmão, você entendeu? Então, eu tô de luto hoje e para sempre, você entendeu? Enquanto eu tiver vida, as corridas que eu fazer é para Renato, para minha família e para o povo do meu Brasil e da minha cidade. Então, não vai me abalar. E eu sei que ele está com Jesus, então, estando com Jesus, tá bom, um dia nós vamos se encontrar, eu tenho certeza que nós vamos, você entendeu? Então, eu estou na luta e que ele tem um bom lugar que eu sei que ele merece. Você disputou aí a Corrida do Milho em homenagem ao Renato Lopes, né? Como é que foi a corrida, como é que foi o desempenho? Que eu vejo aí que voltou com medalha e com troféu. Vou te falar com você, essa foi a melhor corrida do tempo que eu estou correndo. Essa, para mim, foi a melhor corrida. Não teve premiação, não teve nada, mas eu vou te falar com você, é do nada que você começa. Então, estou começando a correr agora, eu estou começando a minha vida agora, e as pessoas podem esperar mais coisas, que Deus está iluminando o meu caminho, você entendeu? Tem pessoas me ajudando, você entendeu? Então, eu estou
Eu faço qualquer coisa para correr, você entendeu? Então agora eu estou no lugar certo e não desisto. Enquanto tiver pessoa para me ajudar, eu estou dentro, representando a minha cidade e o Brasil inteiro. Fala de mim quem quiser, mas eu estou sempre no atletismo e estou representando a cidade. Quando eu cheguei lá em Patos de Minas, as pessoas veio tudo, o olhar dele só vinha para o meu lado e tal. E quando eu peguei o primeiro lugar que eu subi no pódio, foi pior ainda, que eles falou, esse rapaz, ele é o quê? Ele é queniano? O que ele é? E eu falei, eu sou simples de Paracatu, então eu estou aqui. E todas as corridas que eu for, primeiro lugar. Em homenagem a Renato Lopes. A Renato Lopes e a vocês todos aqui também, que quando eu venho aqui, vocês nunca negou para minha entrevista. Eu comecei minha vida, foi aqui, você entendeu? O começo da minha vida foi aqui. E foi ele que foi o fundador aqui dentro, foi ele que fundou a minha vinda para cá. Então, se vocês me aceitarem, eu estou vindo aqui todas as vezes e todos os troféus que eu trazer aqui é para ele, minha família e meu povo de Paracatu. E agora o futebol. Veja como foi o desempenho dos times de Minas na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Atlético foi até o Morumbi enfrentar o time do São Paulo. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com o Everton chutando no canto do goleiro Vitor. No segundo tempo, o Galo foi buscar a reação. Após passe de Gustavo Blanco, Roger Guedes tocou para as redes. E o Galo chegou à virada após a cobrança de escanteio de Casares e a cabeçada de Ricardo Oliveira. O São Paulo se aproveitou do vacilo de Patrick para empatar a partida com Diego Souza. Fim de jogo, São Paulo 2, Atlético também 2. O América foi até São Januário enfrentar o Vasco. O Coelho abriu o placar com Rafael Moura cobrando pênalti. No segundo tempo, o Vasco voltou arrasador. Após o cruzamento de Caio Monteiro, Bruno Cozendei tocou para as redes. Caio Monteiro virou o placar para o Cruz Maltino. Andrés Rios fez o terceiro gol vascaíno na noite. E no fim da partida, Kelvin fechou a goleada, dando números finais. Fim de jogo, Vasco 4, América 1. Já no domingo, o Cruzeiro recebeu o Botafogo no estádio do Mineirão. O único gol da partida foi marcado na segunda etapa. Após a cobrança de escanteio, Dedé subiu mais que os marcadores e empurrou para as redes. Fim de jogo, Cruzeiro 1, Botafogo 0. E veja agora como está a classificação do Campeonato Brasileiro após 4 rodadas. O Flamengo aparece em primeiro lugar com 10 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 8 pontos. O Corinthians aparece na terceira colocação com 7 pontos. Também com 7 pontos, na quarta colocação está o Vasco. O Grêmio está em quinto, também com 7 pontos. Atlético Mineiro vem em sexto com 7 pontos. Fluminense aparece em sétimo lugar com 7 pontos. O Sport, também com 7 pontos, está na oitava colocação. Em nono aparece o América com 6 pontos. O São Paulo está em 10º lugar com 6 pontos. Atlético Paranaense com 5 pontos está em 11º. Em 12º aparece o Botafogo, também com 5 pontos. Com 4 pontos, em 13º aparece o Internacional. O Cruzeiro agora aparece em 14º com 4 pontos. Também com 4 pontos está o Bahia, na 15ª colocação. Em 16º vem o Santos, com 3 pontos. Na zona de rebaixamento aparece a Chapecoense em 17º com 2 pontos. Também com 2 pontos, em 18º está o Ceará. Com 1 ponto, Vitória está em 19º. E na lanterna vem o Paraná, que ainda não pontuou. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações e também esta edição você pode rever acessando o nosso portal mbnews.tv.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Conselhos Municipais. Administrar é direito de todos. É por meio dos conselhos municipais que a Prefeitura de Paracatu exerce um modelo de gestão participativa e democrática, ouvindo e aplicando as ideias, sugestões e opiniões da comunidade. Os conselhos são constituídos de forma paritária, ou seja, com o mesmo número de representantes da Prefeitura e da sociedade civil organizada. Estes membros da sociedade civil
são escolhidos pela própria comunidade em reuniões ou audiências organizadas e amplamente divulgadas pela administração municipal. Em Paracatu, 19 conselhos municipais estão em funcionamento. São exemplos destes conselhos: Conselho de Educação, da Criança e do Adolescente, Segurança Alimentar, da Pessoa com Deficiência, da Segurança Pública, da Assistência Social, da Saúde, entre outros. Todo e qualquer cidadão pode e deve participar das reuniões dos conselhos municipais. Assim, poderá interferir de fato nos destinos da cidade, na fiscalização dos recursos aplicados, na formulação de políticas públicas e nas decisões da administração municipal. Faça parte da administração de Paracatu, Conselhos Municipais. Participe! Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral informa que o cartório eleitoral funcionará em regime de plantão nos dias 28 e 29 de abril, 1º, 5 e 6 de maio, no horário de 12 às 18 horas, para efetuar alistamento, transferências e revisão de título eleitoral. A Justiça Eleitoral informa ainda aos eleitores que o cadastramento biométrico continuará a ser realizado no mês de novembro. Nestas eleições, o eleitor que não fez a biometria votará normalmente. Evite filas e compareça nos plantões informados.